E agora vamos falar de pecuária regenerativa, essa pecuária sustentável que existe de verdade. E para falar sobre isso, vamos ter um talk aqui de 15 minutinhos com Mauro Lúcio, que é uma personalidade da pecuária sustentável. Rapidamente aqui, além de pecuarista, é presidente da Associação dos Criadores do Pará, criadores de gado, e está num momento aí no cerne das atenções para falar de Pará, de COP e de pecuária sustentável. Mário Lúcio, prazer, muito obrigada, hein? Bom, o prazer é todo meu. Muito feliz com o convite. Aliás, para mim é um desafio, né? O maior desafio que a gente viu aí foi 50 anos em 5. Né? Essa frase foi bastante desafiadora. E aí o meu é 60 em 15, só que minutos. É falar 60 anos de história, de trabalho. Deixa eu para poder só te interromper rapidamente. Eu vou pedir para quem for sair brevemente. Quem ficar sentado para a gente prestar atenção e dar valor a essa conversa aqui de alto nível. Afinal de contas, não veio de perto, né, Mauro Lúcio? Viajou para estar aqui com a gente. Vamos valorizar esse papo, tá bom? Obrigada. Bom, obrigado. Então, são 60 anos em 15 minutos. Mas quando eu olho, né, que o Usain Bolt treina 4 anos para poder apresentar em menos de 10 segundos, então eu me vejo que eu estou numa situação privilegiada. E é isso que eu quero falar muito aqui, né, nesses 15 minutos, é de que lado que você olha as coisas. É de que ângulo, né, que você vê, e isso faz toda a diferença. E com isso, eu queria muito agradecer ao Imaflora pelo convite, porque olhando desse ângulo que eu gosto de olhar, só no Pará nós temos 109 mil proprietários rurais. E de 109 mil, eu fui o escolhido para poder vir para cá. Ou seja, tem muita gente lá, tem muita gente fazendo coisa boa. Tem levados, tem, mas tem muita gente fazendo coisa boa e eu fui o escolhido. Então, por isso, quero agradecer mesmo de coração ao Imaflora por essa oportunidade, parabenizar pelos 30 anos e agradecer pelo convite, pela oportunidade de eu estar aqui para poder falar com vocês. Eu não fiz apresentação, mas disse que tem alguma coisa. Ah, tá certo. Então, talvez isso aqui fica bem melhor, porque diz que uma imagem vale mais do que 1000 palavras, né? Isso aqui é a imagem de uma propriedade que eu tive o privilégio de construir, de fazer. Quando nós compramos, ainda hoje estava vendo aqui com Tasso Azevedo, essa propriedade foi adquirida em 1997. Então, o MAP Biomas tem um trabalho fantástico, onde você consegue ver ao longo, né, desses anos, pelo que eu vi ali, desde 1985. Então, nós olhamos hoje, em 1997, como que era essa área. Era praticamente toda floresta, e na atualidade ela tem 20% de área produtiva e 80% continua ainda em floresta. Então, eu posso falar sobre isso, mas eu tenho uma segunda vida de 97. Tem 30 anos que o Imaflora foi criado, em 1995. Em 1995, eu estava findando um ciclo, ou seja, eu quebrei financeiramente, eu perdi tudo que eu tinha e comecei do zero. Aliás, eu estava até menos, porque eu fiquei devendo ainda, além de gastar o que era meu, gastei o que era dos outros, que eu ainda fiquei devendo a outras pessoas. E ali eu comecei um trabalho. A paixão por pecuária e o amor por pecuária, eu sei, né, que ele existe, é porque o amor só sobrevive nas horas difíceis. Nas horas fáceis, tudo é fácil, tudo é bom, tudo vai. Né? Mas foi em 95, quando eu perdi tudo que eu tinha, que apareceram outras oportunidades. Eu poderia trabalhar em outras coisas,
Mas eu não, eu escolhi a pecuária. Eu fui ser pesador de gado, eu fui ser vaqueiro, eu fui ser capataz e depois administrador de fazenda, até conseguir também voltar a ter outra propriedade e conseguir fazer um trabalho. Então, eu hoje me sinto muito à vontade em trabalhar, principalmente com pequenos produtores, porque eu já vi esse caminho, eu já fiz esse caminho. Esse caminho eu já fiz ele de ida e de volta. Então, eu sei como a gente pode trabalhar com essas pessoas, com os pequenos produtores, e vendo aqui a fantástica mesa anterior que me antecedeu, vir tantos problemas, e se eu pudesse dar um nome na minha palestra, eu botava o nome de Tabajara. Ou seja, seus problemas acabaram, porque o que nós precisamos fazer é trabalhar com essas pessoas. E aí a Paula falou algo, mas que eu vou aprofundar um pouco mais daquilo que ela falou. O que falta para poder fazer funcionar? Chama mindset. Ou seja, o que nós temos hoje na pecuária, nós temos alta tecnologia, nós temos muita tecnologia à disposição da pecuária. Porém, nós temos muito pouca tecnologia aplicada. O que faz esse gap? Mindset. É as pessoas acreditarem, é as pessoas confiarem naquilo. Ou seja, nós precisamos de mudar realmente a cabeça das pessoas, o pensamento das pessoas. É isso que nós temos que trabalhar. Então, são 2 P's que nós precisamos de fazer. Tá? Processos e pessoas. A pecuária precisa disso. Ela precisa de processos e pessoas. E, para isso, nós temos uma solução, nós já estamos trabalhando, é uma pecuária regenerativa chamada Supercria. Nós estamos fazendo isso e a ideia é levar para os pequenos produtores, é fazer com que a gente consiga. Para vocês terem ideia, estou falando todas essas áreas que vocês viram aqui, eu tenho orgulho disso, isso era floresta, e fui eu que fiz a conversão dessas florestas em pasto, tá? Mas são pastos hoje extremamente produtivos. Então, o que nós precisamos, toda vez que a gente convertia floresta em pasto, essas áreas cabiam entre 2 a 3 cabeças por hectare. Qual que é a nossa média hoje? 0,8. Ou seja, nós empobrecemos as áreas. Então, fazer com que essas áreas, fazer pecuária regenerativa, de imediato nós vamos fazer com que elas caibam hoje 2,5 vezes do que elas já cabem, que são 2 cabeças por hectare, que é o que a natureza nos deu, de 2 a 3 cabeças. Ou seja, se a gente fizer uma pecuária regenerativa, nós vamos voltar a ter isso. Essas áreas aqui, por exemplo, é 0,8. Essas áreas hoje, elas são trabalhadas com mais de 8 cabeças por hectare, 10 vezes. Mas aí entra num nível tecnológico muito grande, que a gente trabalha, que aqui foi falado no uso de insumos, no uso de adubação. Então, nós não precisamos ir nesse volume, porque esse volume demanda de muito dinheiro, não só para insumos, mas também para o gado. Sair de 0,8 cabeças por hectare e ir para 8, aumentar 10 vezes mais, nós vamos ter um desembolso muito grande, e as pessoas não têm condição de fazer isso. Mas a gente transformar, fazer uma pecuária regenerativa para ter essa volta, e usando o quê? Os insumos que nós temos. Nós trabalhamos com sopa de floresta, é trabalhar isso, é fazer aqueles bioinsumos que nós já temos dentro das propriedades. O que nós precisamos para colocar isso no chão, para poder fazer? Nós precisamos levar esse conhecimento às pessoas, ter acesso às pessoas. E aí, eu tenho feito um trabalho, eu vou ler para vocês 2 frases que eu separei aqui, e que depois eu quero saber se alguém aqui sabe em que livro estava escrito isso aqui. Empregue o seu dinheiro em bons negócios, e com o tempo você terá o seu lucro. Então, todo mundo que hoje falou e todo mundo é ciente de que os negócios têm que dar lucro, né? Aplique-o em vários lugares e em negócios diferentes,
porque você não sabe que crise poderá acontecer no mundo. Alguém sabe em qual livro está escrito essas duas frases? Não, é parente, é pelo mesmo escritor, Eclesiastes 11, versículos 1 e 2. Nesse livro não se fala em frases, se fala em versículos, né? Então, é de lá que foram tirados isso, é de lá que eu tiro o meu trabalho, é de lá que eu tiro a maneira de levar esse conhecimento para as pessoas, porque lá é o manual do ser humano. Quando a gente entra lá, nós começamos a entender de pessoas. Não adianta nada eu entender disso, fazer isso muito bem feito, se eu não conseguir entender de pessoas. Que são pessoas que fazem isso, pessoas que executam isso aqui. Então, não adianta nada eu fazer muito bem feito, porque foi isso que eu fiz durante muito tempo. Só apenas nos últimos 2, 3 anos, de 2023 para cá, é que eu comecei a trabalhar, entender a maneira de que tinha tecnologia disponível para poder fazer muita coisa, mas que ela não conseguia, as pessoas não conseguiam executar. Então, o que acontecia nesse gap, nessa diferença? E isso está na mentalidade das pessoas, né? E é isso que eu trabalho, é isso que eu tenho feito, e não tem maneira melhor do que a gente entender a nós mesmos, conhecermos a nós mesmos, para poder nós conhecermos aos outros. Ou seja, quando eu sei e conheço as minhas deficiências, eu começo a saber e entender a deficiência do meu próximo, da outra pessoa. E aí eu tenho muito mais paciência e condições de ensinar essas pessoas a praticarem aquilo que eu pratico, aquilo que eu estou fazendo. Então, por mais que nós tenhamos tecnologia, por mais que nós tenhamos processos, e aqui falou, entra a China, né, e ela vai lá e ela paga mais pelo produto. Quem vai saber? Quem tem acesso à China, conversar com exportadores, com isso, aquilo. E o pequeno? Não, o pequeno todo mundo esconde dele. Por quê? Porque eu quero que ele forneça para mim barato. É isso que acontece, essa é a prática normal. Então, é isso que nós não podemos fazer, é isso que nós precisamos de pegar essas pessoas, levar o conhecimento, dar a condição. E não tem nada mais inclusivo que nós podemos fazer na pecuária do que o uso de tecnologia. As pessoas que estão falando que não podem usar tecnologia porque o pequeno, igual vou falar de uma rastreabilidade. Então, as pessoas estão querendo privar disso aí porque o pequeno não consegue. Isso é mentira, isso é excluir. Quando eu não deixo que aquela pessoa, que o pequeno tenha acesso a essa tecnologia, eu estou excluindo essa pessoa. E eu tenho que trabalhar, e o que eu mais tenho feito, e vou gastar todas as minhas energias possíveis para que essas pessoas entendam o quão bom é essa tecnologia para o negócio dele. O que ele precisa entender, conhecer e aprender a gerir essa tecnologia. Porque essa tecnologia da rastreabilidade é o melhor que a gente tem de melhoramento genético, de aumento de produtividade. Porque se eu não conhecer individualmente meus animais, eu não vou saber quem produz de quem não produz. Então, nós precisamos fazer, o que nós precisamos é que essas pessoas tenham acesso a isso. E o acesso não é só de comprar, porque todo mundo encaminha falando que a rastreabilidade é um brinco. E um brinco é só uma peça que faz parte do processo, mas o negócio é entender o quão bom aquela tecnologia é para o meu negócio, o quanto ela é inclusiva. Nós falamos aqui de sucessão, o problema de sucessão não é só na agricultura familiar, não é só na pecuária de pequenos produtores, está no grande, está em todo lugar. E a única maneira que nós temos de fazer essa sucessão, na verdade, a sucessão é um sucesso grande. E esse sucesso grande, ou essa sucessão, ela só vai acontecer com o uso de tecnologia. A nossa próxima geração, ou a minha próxima geração, ela é tecnológica.
Então, até então, a pecuária só quis que as pessoas moldassem ao sistema que existia. E as pessoas não vão fazer isso. Por isso que elas estão indo embora. Então, o que nós precisamos fazer? Nós precisamos de moldar as nossas fazendas, os nossos negócios, à realidade de hoje, ao que está acontecendo hoje. Então, nós precisamos mesmo fazer isso, né, trazer, colocar essa tecnologia para que a gente possa, sim, trazer sucessão, não só em grande, não só em pequeno, mas em todos, né, e fazer uma pecuária muito melhor, uma pecuária que cuide, que conserve, né, produza, conserve, preserve e transforme. Então, nós precisamos de produzir, nós precisamos conservar biodiversidade, nós precisamos preservar meio ambiente e nós precisamos de transformar a vida das pessoas. Tá bom? Para eles não me chamarem a atenção, eu vou parar por aqui para ser um bom aluno dentro do meu tempo, mas para mim foi um desafio e, como tudo é moderno hoje, né, eu coloquei no 1,5 para poder sair mais rápido. Mas eu vou estar aqui com vocês, qualquer dúvida, eu estou à disposição. Muito obrigado. Tá. Muito obrigada. Muito obrigada.